Olá, vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila. Estamos juntos. Hoje, sábado, estaremos trazendo pelo menos 2 respostas a perguntas que nos são feitas. Estamos usando esse espaço aos sábados para responder questões que vocês têm e às vezes dúvidas, às vezes curiosidades. E mediante a palavra de Deus, nós procuramos então responder essas perguntas. Nós recebemos uma pergunta de um irmão: se existem outros mundos habitados. Com certeza existe. Não aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, mas, como nós sabemos, existem milhões de outras galáxias semelhantes a essa na qual está o planeta Terra. Essa galáxia que nós moramos, ela tem mais de 100 milhões de estrelas, mas o único planeta habitado nesta galáxia é aqui onde nós vivemos, é a Terra. E nas outras galáxias, com certeza, existem seres também criados por Deus que habitam e que são chamados de seres santos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 9, ele diz assim: por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para anjos. Aqui, o apóstolo Paulo usa essa expressão para pessoas e também para anjos. Quando nós vamos lá para Jó, o livro de Jó, no capítulo 1 e no verso 6, aqui nós lemos na palavra de Deus: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E então aqui continua esse diálogo entre Deus e Satanás, mas o que nos chama a atenção aqui, no início do verso 6, é que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Esses filhos de Deus são seres de outros planetas criados, habitados por seres santos que não pecaram e que foram à presença de Deus. E nesse dia, então, Satanás também apareceu nessa reunião de Deus com os seres criados que habitam outros planetas. Por que Satanás apareceu? Porque Satanás, ele usurpou a Terra e ele se diz o príncipe deste mundo, o representante deste mundo. Quem era o representante aqui da Terra era Adão. Mas quando Adão e Eva pecaram, esse domínio da terra passou então para Satanás. Por isso que Satanás foi à presença de Deus quando houve essa reunião com os filhos de Deus que estavam na presença de Deus para poderem ali ouvir Deus falar as instruções, e enfim, Deus, ele é o Criador, é o mantenedor, é o sustentador. Assim como Deus vinha aqui no Jardim do Éden se encontrar com Adão e Eva, assim também Deus visita os outros planetas habitados. Nós sabemos que em milhões de galáxias que existem, com certeza, os filhos de Deus também estão presentes nessas galáxias. É claro que são seres santos, não são seres como nós, pecadores. Porque se Adão e Eva não tivessem pecado, nós também, a geração que viria, descendente de Adão e Eva, seriam santos e estariam também vivendo na presença de Deus, estariam indo até Deus, como esses filhos dos homens aqui foram, que está em Jó capítulo 1, verso 6, e Deus também vinha até aqui à terra e se encontrava com Adão e Eva. Então, com certeza, irmão, você que perguntou, existem sim outros planetas, outros mundos habitados. Agora, não são alienígenas, não são extraterrestres, como as pessoas dizem por aí, que tem naves espaciais, OVNIs, nada disso.
Esses seres, eles estão lá nos planetas deles e é nos dito na pena inspirada que nós, os salvos, quando formos para os céus, Jesus vier nos buscar, nós estaremos fazendo uma viagem de 7 dias até chegar aos céus e passaremos por esses planetas habitados. Então é por isso que Paulo diz aqui que nós somos um espetáculo para o mundo, e Paulo aqui usou a expressão para os anjos, mas que são esses filhos de Deus que habitam em esses outros planetas. Nós somos um espetáculo. Eles estão observando como é que nós estamos travando esta luta contra o pecado. Queremos agradecer a você que nos fez essa pergunta e nós temos uma outra pergunta. Uma irmã, ela nos escreveu dizendo que há uns 10 anos atrás ela teve uma enfermidade, mas Deus a curou dessa enfermidade e agora ela está com uma outra enfermidade. E ela tem orado, tem buscado a Deus, pedido para que Deus a cure também desta enfermidade. Então ela pergunta: como eu devo orar para ser curada? Primeiro, irmã, a oração ela tem que ser feita com fé. Se nós não tivermos fé naquilo que nós pedimos, nós jamais receberemos. Em segundo lugar, é a vontade de Deus. Sempre quando nós oramos, nós pedimos para que Deus faça a vontade dele e não a nossa. A nossa vontade é ser curado. Mas Deus, ele tem o tempo dele e ele sabe se nós merecemos, se nós poderemos ser curados ou se essa enfermidade que nós estamos enfrentando é para nos provar a fé ou para nos aprimorar na fé. São duas coisas. Por exemplo, nós vemos que quando Jó ficou doente, Deus permitiu que essa doença viesse sobre Jó para provar que Jó era fiel a Deus, não pelo que ele tinha, pelas posses materiais, mas Jó ele era fiel a Deus pelo seu caráter. Ele confiava em Deus, mesmo se ele não tivesse nada. Foi o caso que ele perdeu todos os bens, perdeu sua saúde, e essa doença permaneceu pelo menos uns 2 anos em Jó, mas ele permaneceu fiel e ele não blasfemou contra Deus e ele esperou em Deus. Então, em primeiro lugar, ter fé. Em segundo, saber que pode ser uma prova que nós estamos passando ou pode ser também para provar às outras pessoas que nós somos fiéis mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às enfermidades. E temos aqui um relato em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no verso 40, nos diz assim: um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Vejam, o leproso, ele sabia que Jesus podia, mas ele disse: se quiseres, se for da tua vontade, podes purificar-me. E a sequência do relato aqui, Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, diz que Jesus disse: sim, quero, fique limpo. E ele foi curado imediatamente. Então existem curas que quando nós oramos, elas acontecem imediatamente. Existem curas que às vezes demoram um tempo para, como eu disse, nos provar, para também sermos testemunhas às outras pessoas, mesmo em meio à dor, à enfermidade. Ou, quem sabe, às vezes nós até não receberemos a cura, porque Deus ele tem o controle e ele sabe o que é melhor. O salmista Davi, no Salmos 40, no versos 1 até o verso 3, o salmista ele disse: olha, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vejam, esperei com paciência no Senhor. Então, primeiro, fé. Segundo, se for da vontade de Deus. Em terceiro, paciência. Aqui está a chave para que nós possamos estar tranquilos que mesmo se a nossa enfermidade, o nosso problema não for solucionado, não precisa ser somente enfermidade, pode ser qualquer outro tipo de problema, mas o caso dessa irmã é uma enfermidade. Então,
ter paciência, esperar. Por quê? Porque Deus, no momento certo, no tempo dele, ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. E aí ele nos tira desse poço de desespero. Ele nos tira desse atoleiro de lama que o salmista aqui se encontrava. Então, tenhamos fé, que Deus faça a vontade dele em nossa vida e que ele nos tire deste lamaçal, deste poço, deste sofrimento, dessa dor que nós estamos passando e que nós continuemos esperando com paciência, sabendo que muito em breve Jesus ele vai voltar e aí não haverá mais enfermidade, mais dor, mais morte, nem pranto, não haverá mais lágrimas. Então nós temos que estar com os nossos olhos voltados para o que Deus está preparando para nós. É claro que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de estar doente e às vezes a enfermidade ela incomoda e incomoda outras pessoas, mas tenhamos paciência. Que a irmã continue confiando em Deus, continue tendo paciência e pedindo para que Deus faça a vontade dele em sua vida e não a sua vontade. Que Deus abençoe você, irmã, que nos fez essa pergunta. E agradecemos a todos vocês que estão acompanhando esses momentos conosco aos sábados. E se você tiver alguma pergunta também, escreva aqui nos comentários aos sábados e nós estaremos, mediante a palavra de Deus, procurando trazer a explicação, o esclarecimento e o entendimento que a palavra de Deus nos dá. Que Deus abençoe a todos e até amanhã estaremos juntos estudando a Bíblia, o livro de Josué, lições de fé que nós encontramos ali. Que Deus abençoe a todos.